Você já se perguntou quem é você quando o mundo adormece? O que sobra de você quando ninguém está olhando? E se o que você chama de solidão for, na verdade, o grito abafado da sua própria presença? Nietzsche escreveu certa vez: a solidão não é estar só, é estar vazio de si. A frase parece simples, mas ela não é. Ela é um sussurro inquietante, como o som de um espelho se rachando no escuro. Vivemos cercados de vozes, de notificações, de metas e promessas de sucesso. Mas quando a última aba do navegador é fechada, quando a cama finalmente se torna o último refúgio e o celular escorrega da mão, surge o silêncio. E nesse silêncio, há algo mais assustador do que o abandono de nós mesmos. Talvez você não tenha medo de ficar sozinho. Talvez você tenha medo de encarar aquele que você se tornou. Ou pior, aquele que nunca ousou ser. Neste vídeo, você não encontrará promessas doces. Não vamos machucar o desconforto nem oferecer atalhos. Aqui a proposta é outra: te conduzir por um mergulho cru, direto e às vezes brutal. Um passeio pelo labirinto da psique, onde o monstro, na maioria das vezes, se parece com o nosso reflexo. A cada capítulo, abriremos portas trancadas. Vamos visitar as profundezas da angústia em Kierkegaard, as torres silenciosas de Schopenhauer e os desertos da alma que a psicologia moderna insiste em chamar de vazio existencial. Mas cuidado, o que será visto aqui não pode mais ser esquecido. Estar só nunca foi o problema. O problema é estar só consigo mesmo. Há uma diferença brutal entre estar sem os outros e estar diante de si. Nós treinamos desde cedo a lidar com o barulho, a nos perder nele, a sobreviver nele, mas ninguém nos ensina o que fazer com o silêncio e o silêncio. E ao contrário do que dizem, não é calmo. Ele grita. Imagine-se em um quarto escuro, sem distrações, sem música, sem telas. Apenas você com seus pensamentos, suas memórias, seus vazios. Quanto tempo você aguentaria ali antes de querer fugir? Ser deixado sozinho com a própria mente? Talvez uma das experiências mais intensas e reveladoras que alguém pode ter é como abrir uma porta que sempre esteve trancada. Onde você se encontra? Não com uma versão ideal de si mesmo, mas com aquela esquecida ferida carente, contraditória e viva. Estar sozinho revela feridas que foram maquiadas com aplausos, likes e relações vazias. E quando não há mais ninguém para entreter, impressionar ou agradar, que somos forçados a perguntar quem sou eu quando ninguém está vendo, é o que encontramos. Na maioria das vezes é um estranho, alguém moldado não pela vontade, mas pelo medo. Medo de não ser amado, medo de não ser suficiente, medo de não saber viver sem referências externas. É nesse ponto que muitos confundem solidão com fracasso. Acham que estar só é estar quebrado, mas na verdade, o que está quebrado é a ponte entre você e você mesmo. O filósofo Pascal dizia que toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa: não saber permanecer em repouso dentro de um quarto. E por que isso nos tortura tanto? Porque o silêncio, esse algo aparentemente inofensivo, é um espelho que não mente. Ele mostra aquilo que você tenta esquecer quando se ocupa demais, aquilo que escapa entre uma notificação e outra, entre um encontro vazio e uma risada forçada. O silêncio nos chama para dentro e essa viagem interna exige coragem. Coragem para encarar os traumas não curados, as escolhas que fazemos por medo e não por desejo, as versões de nós que deixamos morrer só para caber no mundo. Mas há algo ainda mais sutil. O desconforto que sentimos ao estar sozinhos não é apenas psicológico, ele é existencial, porque a solidão, ao contrário do que vendem por aí, não é ausência de companhia, é ausência de sentido. Estar só é quando ninguém responde suas perguntas. Estar solitário é quando nem você sabe mais o que perguntar. E é nesse ponto que surge o medo, não da solidão em si, mas do que ela revela. O filósofo Byung-Chul Han disse que a sociedade atual vive uma crise da interioridade. Somos viciados em estímulos externos e, por isso, incapazes, às vezes, de sustentar a própria presença.
Sem barulho, colapsa sem distração, apodrecer. E ainda assim, é nesse terreno instável que se planta a semente da transformação. O desconforto de estar só é um convite, um chamado para parar de fugir, para finalmente sentar-se diante do espelho interno e perguntar com honestidade o que exatamente em mim é tão difícil de encarar. Talvez seja a culpa, talvez seja a verdade sufocada, ou talvez seja só o vazio de uma vida vivida para fora, mas nunca para dentro. E aqui vai uma verdade desconfortável. Ninguém pode fazer esse mergulho por você. Mas se você chegou até aqui, talvez, só talvez uma parte sua esteja cansada de fugir e esteja pronta para começar a voltar. Existe uma solidão que não é apenas a ausência de companhia, mas a ausência de si. Uma solidão que corrói por dentro, sem ruído, como uma febre sem nome. É essa solidão que Sair chamou de desespero existencial. Mas antes de falarmos sobre o desespero, precisamos entender o que ele tentava nos alertar. Kierkegaard não falava a partir de livros. Ele escrevia a partir do vazio que conhecia bem. Em seus diários, há passagens que mostram gritos abafados de um homem afogado em si mesmo. O mais terrível é que, mesmo estando em meio a uma multidão, eu me sinto absolutamente só, como se houvesse um abismo entre mim e o mundo. Um abismo que ninguém vê, mas que me consome. Para ele, o desespero não era um erro, era um chamado, não um defeito psicológico, mas um alerta espiritual, como um incêndio silencioso dentro da alma, denunciando que algo essencial foi esquecido. Kierkegaard acreditava que o ser humano vive dividido. De um lado, o eu real, este ser imperfeito, contraditório, com vontades autênticas. De outro, o eu idealizado, aquela versão moldada para agradar, cumprir papéis, alcançar status. E entre essas duas versões há um abismo. Esse abismo é o que ele chamou de desespero, mas não qualquer desespero. Um tipo especial, aquele que surge não por causa do que nos falta, mas por termos nos tornado tudo, menos quem deveríamos ser. Essa é a dor mais silenciosa do mundo. Não é gritada, não é percebida facilmente. Ela se disfarça em sucesso, em rotina, em normalidade. E aquela sensação de estar fazendo tudo certo, mas sentir que tudo está errado, aquele vazio no meio da festa, aquela insatisfação crônica no trabalho perfeito, aquela angústia ao lado de alguém que diz te amar, mas você não consegue mais se reconhecer ali. Kierkegaard escreveu: o maior perigo, aquele que nos leva ao desespero, é esquecer quem somos, ou pior, nunca ter descoberto. E é aí que a solidão se torna brutal. Porque sem distrações, sem máscaras sociais, sem o teatro diário, resta apenas o eco do que deixamos de ser. É por isso que estar só dói tanto, porque revela a farsa, a performance, o personagem que criamos para sermos aceitos, e no processo nos abandonamos. Imagine uma vida inteira fugindo de si, construindo relações onde você não se mostra, escolhendo caminhos que não ressoam com sua essência, mas com as expectativas dos outros. E então vem o silêncio e nele tudo isso desaba. Kierkegaard via isso não como punição, mas como oportunidade. O desespero é a sirene que anuncia: você está vivendo longe da sua verdade. Mas o mais inquietante é que, segundo ele, a maioria das pessoas vive nesse desespero sem sequer perceber. Porque aprendemos a normalizar o desconforto, a anestesiar o incômodo com distração, a performar uma felicidade que nunca nos pertenceu. É o que ele chama de desespero não consciente. Um estado em que o indivíduo vive como se estivesse tudo bem, mas profundamente desconectado de si. É o sussurro que diz algo está errado, mas não sei o quê. Essa desconexão é o veneno mais lento. Ela não mata de uma vez. Ela nos esvazia aos poucos, até que um dia, mesmo rodeado de tudo o que queríamos, sentimos que estamos vazios, vazios de nós mesmos, mas que Ele que guarde. Acreditava na redenção não como algo divino ou místico, mas como um retorno à autenticidade.
É o primeiro passo para assumir a responsabilidade por si. Ele dizia que ninguém pode viver por você, ninguém pode pensar por você, ninguém pode salvar você de si mesmo. E aqui reside o cerne da sua filosofia. A solidão não é um castigo, é um espelho, um portal, uma chance de finalmente parar de fugir. Mas não se engane, esse retorno não é romântico e brutal. É ter que encarar que muitas das escolhas que você fez foram movidas por medo e aceitar que por muito tempo você se traiu para caber, para ser amado, para ser normal. E mesmo assim, ainda há tempo. Porque a solidão, essa que tanto te assusta, é também o único lugar onde a verdade pode finalmente te alcançar. Onde a máscara cai, o ruído silencia e o eu verdadeiro pode começar a respirar. Que ele que arde não propõe cura rápida. Ele propõe enfrentamento. Atravessar o desespero como quem atravessa uma floresta escura. Com medo, sim, mas com um desejo inegociável de encontrar a luz e você está disposto a atravessar? Existe uma solidão que não destrói. Ela purifica. Ela não é ausência. Mais clareza não é silêncio, mas a linguagem de quem já não precisa gritar para existir. Essa é a solidão de Arthur Schopenhauer. Enquanto Kierkegaard nos arrasta para dentro com a urgência de um grito existencial, Schopenhauer nos recebe em seu castelo interior com uma lucidez quase cruel. A maioria das pessoas foge da solidão porque não suporta a própria companhia. E ele não dizia isso com desprezo, mas com um tipo raro de compaixão amarga. Para Schopenhauer, estar só era uma arte, uma conquista de espíritos elevados, uma espécie de vitória secreta alcançada apenas por aqueles que não se contentam com os ruídos da multidão. Nas palavras dele, a solidão é o destino de todos os espíritos excepcionais. Duro não, mas não menos verdadeiro. Vivemos rodeados de distrações, mas o preço é alto. Cada ruído que te impede de pensar também te impede de sentir. Cada conversa superficial que você mantém e um espaço que você nega a sua profundidade. Para Schopenhauer, a solidão não é um buraco negro, ela é uma fortaleza. Ela não suga, ela protege. Ela separa o ruído do essencial, o superficial do profundo, o transitório do eterno. E não, isso não é arrogância, é uma constatação cruel. Quanto mais você se aprofunda em si, mais percebe que poucos estão dispostos a mergulhar também. Mas cuidado, essa solidão não é para qualquer um. Ela cobra um preço, e esse preço é conviver com seus próprios demônios sem distração. Schopenhauer dizia que o homem comum precisa de estímulo constante, porque não consegue se alimentar da própria mente. Ele se entedia com o silêncio porque seu mundo interno está vazio. Já o homem sábio, esse encontra no silêncio a plenitude. Ele bebe da própria fonte. Mas não se engane, esse tipo de solitude não se constrói com frases motivacionais. Ela exige trabalho, exige renúncia, exige depuração. É preciso abrir mão da necessidade de aprovação, do vício de ser visto, do conforto que vem do olhar do outro. Schopenhauer nos mostra que estar só não é estar isolado, é estar inteiro. É o oposto da dependência emocional. É o estado em que a presença do outro pode ser desejada, mas nunca necessária para que você se sinta real. E é aqui que sua visão se torna radical, porque ele afirma que a maioria das relações humanas são baseadas em carência, não em afinidade, que muitos dos nossos vínculos são apenas tentativas desesperadas de evitar o encontro com nós mesmos. E quando você para de fugir disso, algo muda. Você começa a distinguir o que te preenche do que só te ocupa. Você deixa de se contentar com migalhas emocionais, deixa de tolerar conversas vazias, relações rasas, lugares onde você precisa diminuir sua luz para não incomodar. Você começa a dizer não, e esse não vem da força de quem já se basta. Mas Schopenhauer também nos avisa que essa conquista vem com solidão. Uma solidão real, não só física, mas simbólica, porque ao se aprofundar, você se distancia. Você deixa de pertencer, deixa de se encaixar. E esse afastamento dói, mas a beleza na dor, a força na margem,
Há algo quase sagrado em perceber que você não precisa mais do mundo para ser mundo. A solidão é a escola dos grandes espíritos, repetia ele. E se você conseguir atravessar essa escola? Do outro lado está uma liberdade. A liberdade de ser inteiro. A liberdade de não mais mendigar amor, atenção ou sentido. É por isso que, para Schopenhauer, a solidão é o ápice da autonomia emocional. Não aquela arrogante que rejeita tudo, mas aquela serena que já não depende de nada. Não é fácil. É um caminho estreito, mas é real. E você sabe o que acontece quando a solidão é bem habitada? Ela vira um lar, um templo silencioso, um espaço onde pensamentos se tornam mais claros, decisões mais verdadeiras e a alma finalmente repousa. Estar só não é mais um peso. É um privilégio, um território sagrado onde só entra quem respeita o silêncio, quem não tem medo de olhar nos olhos do próprio vazio e dizer: "Você não me assusta mais". Mas será que estamos preparados para isso? Será que conseguimos suportar o silêncio ao ponto de transformá-lo em sabedoria? A maioria de nós não. E por isso seguimos fugindo para o barulho, para os outros, para a performance. Mas esse barulho cansa. E chega um momento em que ele não é mais suficiente. Quando isso acontece, é hora de voltar. Voltar para o único lugar que sempre esteve te esperando. Você mesmo. Às vezes não é a ausência de alguém que machuca, é a ausência de si. É estar presente em todos os lugares, menos dentro da própria pele. É sorrir para fotos e não se reconhecer nelas. Esse é o vazio. Não o metafórico, o real. O que arde no peito em noites aparentemente normais. O que se revela num domingo à tarde, quando o barulho do mundo silencia e o que sobra é um eco que pergunta: cadê você? O vazio é traiçoeiro porque não tem forma. Ele aparece disfarçado de tédio, de cansaço, de ansiedade. Ele surge nas pausas entre uma história e outra, nos silêncios durante uma conversa, nas horas em que estamos com os outros, mas ainda assim nos sentimos sozinhos. Mas o que é esse buraco silencioso que se abre dentro da gente? E por que ele parece tão insaciável? A psicologia nos dá pistas. Desde cedo somos ensinados a buscar fora o que deveríamos cultivar dentro: amor, validação, pertencimento, sentido. E aprendemos rápido que o mundo responde com mais facilidade a uma performance do que a uma verdade. Então começamos a atuamos para sermos bons filhos, depois bons alunos, mais tarde bons profissionais e, em algum ponto do caminho, esquecemos como era ser apenas nós. Deixamos de perguntar o que eu quero e passamos a perguntar o que esperam de mim. O resultado? Uma identidade construída como um vitral bonito à distância, mas frágil, feito de pedaços de expectativas alheias coladas com medo. Mas o tempo cobra. E chega o momento em que a performance cansa e tudo aquilo que foi silenciado começa a sussurrar. A criança não ouvida, o desejo nunca admitido, a raiva contida, a frustração repetida. E aí vem ele, o vazio, não como ausência, mas como presença daquilo que não foi vivido. O vazio é a soma de todas as vezes que nos abandonamos. Cada sim dito quando queríamos dizer não. Cada silêncio imposto por medo de rejeição, cada versão que criamos para sermos aceitos, mesmo que isso significasse sufocar a verdadeira. Ele não é o buraco que ficou porque algo foi embora. Ele é o buraco que nunca foi preenchido porque algo essencial nunca veio, e por isso não adianta tentar preenchê-lo com distrações. Mais likes, mais conquistas, mais gente. Nada disso alcança o fundo desse poço, porque o que falta é você. E o pior é que muitas vezes a gente nem percebe o quanto está ausente. A rotina nos protege dessa verdade. A agenda cheia dá a sensação de sentido. As redes sociais criam uma ilusão de conexão. Mas basta 1 minuto de silêncio verdadeiro e tudo isso cai. É por isso que a solidão dói tanto. Ela desmascara. E aqui não estamos mais falando de solidão física, mas da sensação de estar emocionalmente distante de si, de olhar no espelho e ver apenas o personagem.
de não saber mais o que te move, o que te emociona, o que é seu e o que é só reflexo. É nesse ponto que muitos entram em colapso, ansiedade crônica, burnout, depressão. Mas nem sempre esses nomes clínicos conseguem descrever o que se sente, porque na essência, o que existe é uma dor sem nome, um nó invisível, uma saudade de algo que nunca se teve. Talvez seja por isso que tantas pessoas tenham medo da solidão, porque ela escancara essa falta. E essa falta, por sua vez, revela uma urgência a de voltar para dentro. Mas como se faz isso? Não é com fórmulas prontas, é com escuta, com pausa, com coragem. É preciso reaprender a sentir, a estar consigo sem julgamento, a olhar para dentro com olhos de curiosidade, não de punição. É preciso permitir que o vazio fale. E ele vai falar, às vezes gritando, às vezes em sussurros. E quando você escutar, vai perceber que o vazio não é o inimigo. Ele é o mensageiro. Ele está dizendo que você se perdeu e que está na hora de se reencontrar. Você pode tentar calar esse aviso com mais trabalho, mais gente, mais distração. Ou pode parar, respirar, ouvir, e talvez nesse silêncio você comece a lembrar quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser antes de continuar com o próximo tema. Temos um recado rápido e talvez seja o mais importante deste vídeo. Você já teve a sensação de estar travado mesmo tentando mudar? Já percebeu que por mais que leia livros, veja vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba que isso não é coincidência e tem uma explicação. Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que combina ciência, psicologia e sabedoria antiga, e que até hoje poucas pessoas conhecem. Quem aplicou descreve como uma virada de chave interna, clareza, disciplina e identidade mais forte, como se pela primeira vez estivessem realmente no controle da própria mente. Se deseja saber mais sobre esse assunto, agora pause o vídeo agora. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e descubra por si mesmo do que se trata ou, se preferir, clique no link que está no primeiro comentário fixado logo abaixo. Você já reparou como a palavra solidão carrega um peso sombrio como se fosse sinônimo de fracasso, abandono e desvio? Mas e se for justamente o oposto? E se a solidão for um portal? E se aquilo que te dói tanto seja, na verdade, o chamado mais profundo da sua alma pedindo por um reencontro? A transformação da solidão em força não acontece num estalo. Ela exige uma travessia. E essa travessia começa quase sempre pelo chão, na dor do abandono, na confusão do vazio, na insônia das noites em que tudo parece ruir. Mas há uma verdade que precisa ser dita com toda a delicadeza e firmeza de um sussurro. De madrugada, ninguém vai preencher o que você mesmo abandonou. Nenhuma relação vai salvar você de si. Nenhum sucesso vai te devolver sua essência. Nenhuma distração vai durar o suficiente para calar o que sua alma precisa te dizer. E por mais duro que isso soe, há uma liberdade imensa escondida aqui. Porque se o caminho de volta depende só de você, então ninguém mais pode impedi-lo. Mas como então transformar essa dor em morada? Começa pela aceitação. Não uma aceitação resignada, mas radical. Aceitar que existe um vazio. Aceitar que você perdeu. Aceitar que talvez tenha vivido para agradar, pertencer, sobreviver e não para ser. Essa aceitação é o ponto zero, o solo fértil, o início da reconstrução. A partir daí começa o mergulho. E o mergulho não é bonito. Ele é nu, é real. Você vai se deparar com memórias esquecidas, com partes suas que foram silenciadas por medo, com vontades que você nunca ousou nomear. E tudo isso virá à tona como fantasmas que só queriam ser vistos. Mas se você tiver a coragem de permanecer, de não fugir, de não se distrair,
de não recorrer à velha armadura, algo começa a mudar. O silêncio, antes insuportável, se torna. Escuta a solidão, antes ameaça, se torna abrigo. E você começa a perceber que dentro de si ainda existe vida. Esse é o nascimento da solitude. E a solitude é outra coisa. Ela não é ausência, ela é presença plena. Ela não é isolamento. Ela é conexão com o que é essencial. Na solitude, você não depende mais dos outros para se sentir inteiro. Você pode amar, se relacionar, estar com o mundo, mas por escolha, não por carência. E aqui algo mágico acontece. As relações se tornam mais verdadeiras. Você começa a ver com nitidez o que antes aceitava por medo. Começa a dizer não. Começa a não tolerar mais migalhas, porque quem aprende a ser suficiente para si nunca mais aceita menos do que merece mais atenção. Esse estado de presença exige prática, exige criação de espaço interno. E esse espaço se cultiva com silêncio consciente, com leitura profunda, com momentos de solidão na natureza, com escrita honesta, com arte, com tudo aquilo que conecta você ao que é maior do que você. É nesse espaço que você aprende a se ouvir, a cuidar das suas feridas com gentileza, a sustentar sua própria presença com dignidade. E quanto mais esse espaço cresce, mais forte você se torna. Não no sentido de ser inabalável, mas no sentido de não se abandonar mais. Estar só, então, deixa de ser uma sentença e se torna um retorno à sua essência, ao seu ritmo, à sua inteireza. E quando isso acontece, tudo muda. Você já não precisa mais se provar, já não precisa mais se esconder, já não precisa mais correr. Você caminha com passos firmes, com olhos abertos, com um coração limpo. E mesmo que o mundo lá fora continue exigindo pressa, distração, aparência, você sabe onde está sua casa? Sua casa não é um lugar. Sua casa é um estado de ser. Sua casa é você. Você caminhou por espelhos quebrados, abismos existenciais, labirintos de ausência, e agora está aqui, de pé, com um eco novo dentro do peito. Não um vazio, mas um espaço. Você entendeu que a solidão não é seu inimigo. Ela é sua mestra, e é ela quem tira as máscaras, quem desmonta as armaduras, quem te coloca nu diante de si mesma. Você viu com Kierkegaard que o desespero de estar só é, na verdade, um apelo da alma, um pedido para que você volte. Volte para o que é autêntico, mesmo que isso doa. Você aprendeu com Schopenhauer que o silêncio, quando bem habitado, não é castigo, é nobreza, e liberdade é uma espécie rara de dignidade emocional que só nasce quando você decide não mendigar mais sentido do lado de fora. Você compreendeu com a psicologia que o vazio não é ausência, é o acúmulo daquilo que foi esquecido, ignorado, silenciado, e que ele só começa a se dissolver quando você para de fugir. E por fim, você chegou aqui no ponto em que o silêncio se torna a casa, em que sua presença deixa de ser peso e se transforma em chão. Então agora me diga com honestidade, você ainda tem medo da solidão ou está pronto para escutar o que ela tem a dizer? Talvez o que você sentia falta esse tempo todo fosse de si. E se for isso? Se for mesmo isso, então talvez hoje não seja o fim de um vídeo. Talvez hoje seja o começo do seu reencontro. Eu precisei perder tudo para entender o valor de estar só. Te falo isso sem poesia. Houve um tempo em que minha vida era cheia de compromissos, de pessoas, de barulho, mas cada vez que o mundo se calava, eu me via pequeno, perdido, como se eu não fosse ninguém sem a validação dos outros. Foi numa noite comum e sem tragédia, sem glamour, que eu sentei na sala escura da minha casa, sem celular, sem nada, e senti que não havia mais ninguém ali, nem mesmo eu. Foi assustador, mas também foi libertador, porque foi naquela noite que eu ouvi pela primeira vez minha própria voz baixa, tímida, mas verdadeira. E é por isso que esse vídeo existe. Não para te ensinar algo, mas para te lembrar que você não está sozinho em sua solidão. Se esse conteúdo tocou alguma parte adormecida em você,
Se algo aqui ecoou como verdade íntima, então, curta esse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe nos comentários o que você encontrou dentro de você nos momentos mais solitários da sua vida. Não precisa ser resposta, pode ser pergunta. Às vezes, perguntar com honestidade já é mais raro do que qualquer certeza. E se ainda estiver com sede, continua com a gente. Tem 2 vídeos aparecendo aqui na tela agora. Um deles é só para quem está realmente pronto para ouvir algo que pode virar sua cabeça do avesso. O outro talvez te diga algo que você ainda não sabia que precisava escutar. Mas cuidado, depois deles, talvez você não consiga mais se esconder de si mesmo.